Amém. Boa noite. Nosso Deus é muito bom. Amém? Ele é maravilhoso. A gente podia ficar a noite inteira louvando, né? Seria muito bom, muito bom. Nós chegamos hoje, 4h30 da tarde, estivemos ali, na verdade, em Timbó, né? Pregando em Timbó. Na verdade, eu estive acompanhando, eu não preguei, eu só fiquei juntinho da Luísa. A Luísa que pregou na igreja Aba de Timbó, 19 anos de igreja, e nós já conhecemos essa igreja desde a fundação. Então, é muito bom a gente ver como a graça de Deus vai fazendo a igreja crescer, se fortalecer, né? É maravilhoso. Foi muito bom estar na comunhão com os pastores ali. Agora, estivemos em Blumenau, porque aí o pastor, a igreja Aba, né, de Blumenau, na pessoa do pastor Haroldo e pastor Arlene, nos colocaram ali no Hotel Glória, ali em Blumenau. Então, nós ficamos ali hospedados, assistidos, nos deixaram um carro à disposição para a gente poder circular, né? E aí nos movíamos para Timbó, depois voltávamos. Então, foi muito bom estar ali na comunhão, também com os pastores na igreja Aba, almoçávamos ali na igreja, junto com os outros pastores e funcionários, e foi um momento de comunhão maravilhosa, não é? Essa koinonia nos faz bem. Amém? Aleluia. Deus, ele se manifesta no meio da comunhão. E nós estamos aqui para falar de família. Então, o nosso diácono Paulo Sérgio, que fez aniversário ontem, a gente vai ter que fazer oração especial aqui, né? Daqui a pouco, né? Ele me pediu para trazer a palavra. E eu estava assim com peso no coração sobre família, mas entendendo que a nossa família, aquela família que Deus nos deu, ela não é ela somente. Nós temos a família de Cristo. Amém? E eu quero que hoje, aqui, nós possamos pensar na importância dessa família. Já que nós começamos falando de comunhão, eu quero que a gente pense que, quando a gente pensa família, antigamente a gente pensava mãe, pai, filhos. Família não é só mãe, pai, filhos, né? A gente, uma pessoa que perde o seu esposo, ela continua com a família, né? Assim, irmãos que perdem os pais continuam família. Então, a família, ela é algo precioso que Deus nos deu. Pessoas que são do mesmo sangue, pessoas que têm laços de sangue. Mas as pessoas que têm laços de sangue, do sangue de Cristo, também são muito importantes. E elas podem se tornar tão família quanto a nossa família. Amém? Então, não quero que ninguém pense. Às vezes a pessoa pensa, hoje é culto da família. Eu não tenho família, então eu não vou. Não, você venha, porque você tem uma família, sim. Uma família especial. E é importante que você se achegue. É tão interessante, né? Da mesma forma que Jesus, ele espera que a gente se achegue a Ele. O Senhor fica esperando que a gente se achegue, que a gente abra o coração. Assim com os nossos irmãos. É importante que a gente, claro, que as pessoas novas cheguem na igreja, a gente os receba. Mas se você chegar e você ficar à parte, você fica sozinho. E o que eu quero hoje justamente dizer, não fique sozinho, se achegue. Amém? Nós nos chegaremos a vocês também, uns aos outros, no nome de Jesus. E o texto que eu queria que a gente lesse está em Eclesiastes, capítulo 4. A partir do verso 9. Que diz assim, vamos orar primeiro, né? Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, Senhor,
ó Pai, para te buscar, para estarmos em comunhão contigo, com os nossos irmãos também, ó Deus. E hoje, em especial, aqui para apresentarmos nossas famílias, ó Deus, pedir a tua bênção, a tua orientação, o teu fortalecimento, as tuas respostas, Senhor. Só tu tens as respostas que precisamos. Então, vem ministrar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. E ele diz aqui assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém? O cordão de 3 dobras. É um texto que muitas pessoas usam para casamento, mas eu não queria que a gente pensasse só em casamento, que a gente pensasse em família, em companheirismo, sabe? Um poder contar com o outro. Quando a gente vê aqui nesse texto essa parceria, não é? 2 trabalhando junto, como a gente produz trabalhando junto, como a gente... Eu assisti o culto, né, de domingo, assisti a gravação, a Débora fez a dinâmica, eu já fiquei com vontade de fazer uma dinâmica aqui, ia botar uma pessoa, o outro derrubando, daí eu ia juntar 2, 3 pessoas para resistir, né? Mas eu, meu Deus, cheguei de viagem, não deu tempo de preparar. Mas que você possa imaginar isso, que é verdade, né? Se eu estou aqui, né, alguém vier me empurrar, ó, Murilo e Cláudia chegarem aqui me sustentarem, ninguém vai me derrubar, não é? Porque a Cláudia é tão forte, né? Mas bem que, ó, uma Cláudia, né, uma Gal, uma Sandra, juntas assim, vai mais ou menos no top do Murilo ali, dá conta assim, não é? Mas não tem para ninguém. Você não pode ficar só. Você não pode ficar só. Mas não espere você ser buscado. Se achegue. Se achegue com simpatia. Se achegue com leveza. Se achegue, sabe, de tal maneira que a pessoa te abrace e se sinta bem com você. Isso é tão importante. Porque muitas vezes nós criamos resistência. Não, eu sou só, não tenho ninguém. E você já começa a curtir, literalmente curtir, um monte de contrariedades, de adversidades, e aquilo se torna o assunto da sua vida. Não é? Eu lembrei aqui quando a Tassiana quebrou o pezinho, né? Como ela foi cuidada pela família do Murilo e da Cláudia. Quer dizer, morando pertinho, eles a trouxeram. Mas isso foi possível por quê? Porque já havia uma proximidade ali. Entende? Tassiana já tinha se achegado ali. Então, foi natural. E essas coisas dentro da igreja têm que ser natural. Sabe? E a gente precisa um apoiar o outro, claro. Se eu sei que alguém está em dificuldade, né, nós, graças a Deus, louvado seja o Senhor, não sei se o Paulinho está vendo a gente, o Paulinho passou uns dias com dificuldade, e a igreja toda o apoiou, né? E ele teve lá, comemorou o aniversário, cantou parabéns. Ele tem uma família. Eu conheci a avózinha do Paulo, conheci a mãe, o pai. Eu estive no casamento dos pais do Paulo, para vocês terem uma ideia. Né? São muitos anos de convivência. Ele passou um tempo afastado, depois ele próprio veio e se achegou. E o Paulinho faz parte dessa família. Ele tem a família dele de sangue,
que é importante ele cuidar, ele preservar os tios, os primos. É importante ele cuidar, ele amar, ele conviver, mas além deles, ele também tem a todos nós. Amém? E eu quero exatamente bater nessa tecla. Essa tecla da parceria, do suporte, do cuidado, da proteção. Nós temos que proteger os nossos amados, os nossos familiares. E temos que proteger os nossos irmãos, temos que dar um suporte aos nossos irmãos. Tudo aquilo que vale para uma família de sangue, vale para a família de Cristo. Amém? No nome de Jesus. E esse texto nos fala exatamente isso. E quando a gente pensa, né, um está com frio, o outro aquece, vamos pensar só do calor físico, vamos pensar no calor das emoções, sabe? Quando a pessoa está sozinha, ela precisa sentir um calor, ela precisa da nossa assistência, do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa palavra, do nosso ouvido. Isso é muito importante, né? E ele fala aqui que se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, né? Deus é por nós. E quando nós estamos unidos em Deus, aí nós somos uma potência, né? Uma força indestrutível. E eu queria que a gente pensasse em coisas básicas como perdão, como compreensão, como misericórdia. Tudo isso tem que ser ingredientes da nossa vida em família, da nossa vida em comunhão, né? Uma coisa interessante, eu me lembrei daquele texto lá em Marcos 3, queria que você abrisse, por favor, Marcos, capítulo 3. A partir do verso 33. Podemos ler o 32, né? Disseram assim para Jesus, no versículo 32, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E, correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Né? Que coisa interessante. Será que Jesus aqui ele estava diminuindo o valor da família dele? De jeito nenhum. Né? Jesus foi um filho bom, ele cumpriu toda a lei. Né? Qual é o 4º mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem todos os teus dias na terra e que tudo te vá bem. Né? Jesus cumpriu todos os mandamentos, ele era um filho bom, ele era um irmão bom. Mas tão interessante que naquela hora ali, que os seus discípulos vieram falar com ele quis ensinar, ele quis falar de uma família que Deus nos dá, uma família que vive, que ama o Senhor, que cumpre a vontade de Deus. Eles se tornam chegados como irmãos mesmo. Nós formamos uma grande família. Eu fico preocupada, muitas vezes, quando eu percebo pessoas que estão distantes, que estão sozinhas. Eu estava conversando com a Cláudia sobre isso, né, Cláudia? E, às vezes, a gente procura e a gente fala,
E, às vezes, a pessoa não aceita essa aproximação. Então, nós só podemos orar. Nós vamos orar, nós não vamos desistir. Nós vamos orar, nós vamos acolher, vamos mandar mensagens, vamos falar. Porque a tendência nossa, humana, é exatamente quando a gente se entristece, quando a gente fica meio afastado. É aquela história da brasa. A brasinha, ela vira um carvãozinho, ela apaga. A brasa fora do fogareiro. É uma coisa assim tão real, tão viva, mas uma comparação tão verdadeira. Não deixe, não se transforme num carvãozinho sozinho, sabe? Você tem que estar junto. Você tem que estar junto, um do lado do outro, apoiando, se apoiando. Mas não espere. Não espere. Tome um passo também. E nós também vamos tratar de ser mais vigilantes, sabe? Quando a gente percebe uma pessoa que está mais solitária, uma pessoa que a gente vê que fica destacada, vamos procurar, vamos buscar. E mesmo dentro dos nossos familiares, sabe? É tão importante. Nós fomos chamados, né? Jesus nos chamou para sermos reconciliadores, né? Nós temos que reconciliar as pessoas com o Senhor. Nós pregamos o Evangelho, temos que reconciliar as pessoas com Cristo. Mas dentro desse trabalho, nós promovemos a paz. Nós temos que reconciliar as pessoas que estão à nossa volta. Eu não sei como é que está a sua família, sabe? Não deixe passar a oportunidade de acolher, de buscar. Eu estive lá em Blumenau, fui visitar a mãe do pastor Haroldo, ela está idosa, já está assim, com comecinho de demência, mas ela reconheceu a gente. Eu fiquei tão feliz de vê-la, sabe? Assim, de fazer um carinho nela. Eu fiquei tão feliz de ver o sorriso dela quando ela viu a gente. Como isso é importante. E eu estou já em falta com a tia Thelma. Estou atrasada. Né? Nesse sábado nós temos compromisso, não poderemos ir ver a tia Thelma. Mas nós precisamos marcar para ir lá em Macaé visitar a tia Thelma. Porque eu não tenho mais mãe. A Luísa não tem mais mãe. Tia Thelma é a única tia viva que ele tem. Como é importante a gente honrá-la. Né? Ela morou comigo 6 anos, agora está com a neta. Mas eu sinto falta, e eu sei que ela sente falta também. Então, a gente precisa retomar o relacionamento dentro da nossa família. Né? Eu sei que o irmão da Cláudia veio aí ontem, né? Que coisa boa. Isso é importante, gente. Sabe? Mesmo que haja situações difíceis, às vezes um irmão se afasta e não quer mais saber da gente. Mas, ainda assim, a gente manda uma mensagem, a gente ora, alguma coisa Deus vai fazer. Mas os irmãos que falam, aproveita bastante, curte os irmãos, sabe? Porque depois o tempo passa, a vida passa, a gente não sabe em quanto tempo a gente vai ter. E é isso aqui que a gente tem que viver, essa palavra lá que nós lemos em Eclesiastes. A gente tem que levantar, a gente tem que apoiar, a gente tem que cuidar, a gente tem que proteger. Não deixe de proteger. Pense aí nos seus familiares, nas pessoas que ainda estão vivas e que vocês têm uma responsabilidade desse cuidado, desse amor, dessa atenção. Agora, por outro lado, lembre que você também tem uma família aqui na igreja.
que você é amado, que você é amada, que você pode contar. Mas se achegue de uma maneira leve. Se aproxime de uma maneira suave. Porque aí é mais fácil as coisas desenrolarem. Amém? É muito mais fácil, é muito mais fácil. Né? Em Hebreus 10, 24 e 25, ele fala uma coisa importantíssima para a igreja, que é também para a nossa vida, né? Mas esse ensino aqui em Hebreus 10, versículos 24 e 25, eu não abri aqui, estou esperando ali o Paulo abrir para a gente. Tá, Paulo? Olha aí. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? Tem outro texto que diz assim, considerando superior a vós outros, né? O vosso irmão. A gente tem que considerar o outro superior a nós. Mas é interessante nesse versículo que ele diz, estimulando, bota de novo, Paulo, no amor, ao amor e às boas obras. Olha como é importante essa convivência em amor, no amor de Cristo, na igreja, mas uma igreja que viva, porque se você ler os versículos anteriores a esses, ele está falando da vida cristã para valer. Ele está falando de uma vida de entrega a Deus, porque se a gente não estiver aos pés do Senhor, a gente não consegue viver isso aqui, esse amor em que a gente vai estimular aos que estão à nossa volta. É isso que tem que haver no seio da igreja, é isso que tem que haver na nossa família. Nós que conhecemos ao Senhor, quando temos familiares que não conhecem, nós temos que ser, não precisa nem falar, mas a nossa atitude já precisa falar por si só. Com amor, com retidão, com paz, levando a presença de Cristo. Amém? E no nosso meio, a gente precisa estimular o outro, no amor, e para fazer a obra de Cristo, no nome de Jesus. Então, isso tudo passou por minha cabeça. Quando o Paulo falou comigo, Luiziana, você pode trazer a palavra? Foi isso que me veio ao coração na hora. Que a gente precisa lutar pela nossa família. Pela nossa família que Deus nos deu, a família de sangue. Lutar, fazer o bem, abençoar, apoiar, né? Eu poderia falar tantos exemplos. A mãezinha da Beth passou mal, foi para o hospital, né, Beth? A Beth ali do lado dela, a irmã veio. Ela teve o apoio também de amigos, mas a mãe teve ali as filhas do seu lado. O irmão da Sandra está passando por uma luta. Nós temos orado por todas essas situações. Então, a Sandra está apoiando o seu irmão, a sua cunhada. É um momento difícil, ainda não tem um diagnóstico do que ele está passando. Como é importante a Sandra ficar firme com Jesus, para ela poder ser um apoio, ser um porto, né, para eles poderem se achegar. Eles ainda não conhecem o Senhor, mas eles vão conhecer. O que eles conhecem de Cristo é através da vida da Sandra, das suas filhas, né, da sua neta. É na vida delas que ele vê o amor de Deus. E cada um de nós, cada um tem sua família, não é? A Iani, a família da Iani, ela é ali uma coluna. Iani, o Senhor vai fazer essa obra grandiosa. Amém? Ela está ali. Tem uma família amorosa. Eles precisam se firmar no Senhor, conhecer o Senhor. Mas você tem uma família aqui também, Iani.
Amém? Uma família nova, que já estava aqui, que o Senhor agora trouxe você para cá. Vanessa, você tem uma família, meu amor, que se preocupa com você, que te apoia. Então, isso tudo é importante. Você tem o seu filho e você não está só. Jesus está contigo e nós estamos contigo. Amém? Então, é isso. Família, quando a gente pensa em família, nós temos que pensar na nossa família que Deus nos deu, aonde Ele nos fez nascer. E essa família maior, que é a família de Cristo. São laços de sangue, as duas são laços de sangue. Amém? O sangue que corre na veia e o sangue de Cristo que nos cobre, que nos redime, que nos derrama graça para que a gente possa amar, perdoar. Mas tudo isso precisa estar entre nós. Tudo isso precisa fluir de nós, o perdão, sabe? Não vamos deixar que nada atrapalhe a nossa comunhão, nem na nossa casa, nem no meio dos nossos familiares, nem no meio da igreja, que é a nossa família maior. Amém? Nós precisamos permitir que o Senhor entre com o seu amor, com a sua graça e manifeste tudo isso através das nossas vidas. Amém? Aquele Salmo 133 que todo mundo conhece, né? Salmo 133. Aleluia. Vamos lá, vamos ler? A partir do verso 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Amém. É como, olha bem, é como o orvalho do Hermon, que desce, ele vai regando ali aquela terra. O orvalho que vai descendo. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, queridos? Nós não podemos deixar que nada impeça que essa bênção seja derramada sobre a nossa vida. O Senhor ordena a bênção na comunhão. Então, nós não podemos deixar nenhum impedimento. A palavra de Deus diz assim, que quando a gente chega para trazer uma oferta para o Senhor, se alguém tem algo contra nós, a gente deve voltar a se acertar com aquela pessoa. Né? O pastor Luiz Brinca diz assim, não é acertar a pessoa, é se acertar com a pessoa. Né? Às vezes alguém tem algo contra nós, ou às vezes a pessoa nem tem algo contra nós, a gente pensa que ela tem. Também tem isso, né? Às vezes a gente pensa que alguém tem algo contra nós e aquilo se levanta como um muro e nos separa da comunhão. E o pior é que isso nos separa da comunhão com Deus. Sabe? Se você precisa pedir perdão a alguém, peça perdão a alguém. E se você precisa perdoar, perdoe, mesmo que a pessoa não te peça perdão. Porque eu quero, na minha vida, que essa bênção que o Senhor determina, que ela fique, que ela se manifeste na minha vida para sempre. Você quer também na sua vida? Quer essa bênção na sua vida? Amém? Nossa família. Deus precisa visitar a nossa casa. Cônjuges, pais e filhos, irmãos entre si,
primos, tios, sobrinhos, toda sorte de parentesco, né? Tem que haver ali perdão, amor. Nós que conhecemos ao Senhor, esse passo cabe a nós que conhecemos ao Senhor. Não adianta a gente tentar explicar coisas que ninguém vai entender, mas se no seu coração você decidir amar e perdoar, o Senhor vai fazer a obra. Hoje eu estava ouvindo o testemunho que a Luísa estava contando lá para um pastor da Espanha, um missionário brasileiro que está na Espanha. Se Deus quiser, algum dia ele virá aqui nos visitar, pastor João. Ele estava falando do pastor Samuel Doctorian, né? E aí alguém perguntou para o pastor Samuel Doctorian, que já está com o Senhor, né? Pastor, como o senhor consegue ter essa unção tão tremenda lá entre os turcos, lá no Oriente Médio, como é que há tantas conversões? Aí ele disse assim, essa unção veio sobre mim quando eu decidi amar os turcos. Gente, os turcos mataram os avós dele. Os turcos mataram toda a nação. Ele era armênio, a Armênia foi destroçada pelos turcos. Então, ele tinha motivos para odiar aquela gente toda. Mas ele disse assim, que no dia que ele decidiu amar de verdade, então a unção veio sobre ele. Então, quando ele chegava lá, a primeira vez que ele foi, ele subiu num caixote, ele pregou, e 3.000 turcos aceitaram Jesus. Gente, vocês podem imaginar isso, uma coisa dessa? Que coisa tremenda. O poder do amor. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês é isso, que Jesus falou comigo. Vamos tratar com amor a família que a gente tem, seja uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Ou se você é sozinho, você tem a família da igreja. Mas se você tem a sua família, o seu núcleozinho, e você ainda tem a igreja, não é? Então, nós precisamos, dentro do nosso núcleo de sangue, manter a paz. Promova a paz, promova o amor, promova a comunhão. Na medida do possível, tudo que depender de vós, tende paz com todos. Não é assim que a palavra de Deus diz? Então, o que depender de você. E na igreja a mesma coisa. Porque, gente, nós somos humanos, somos pessoas de carne e osso, pessoas que têm falhas, pessoas imperfeitas. Nós nos decepcionamos com nós mesmos, não é? Quantas vezes você já se decepcionou com você mesma? Ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Imagina, se você se decepciona com você, quanto mais com o outro, que você espera tantas coisas maravilhosas e que essa pessoa é humana também. Então, nós precisamos perdoar, precisamos nos aceitar e precisamos viver aquele versículo ali, considerando o outro superior e promovendo o amor e a obra de Deus. Nós temos muita gente para ganhar para Cristo. Amém? E nós não podemos nos deter. E essas coisas nos detêm quando há problemas dentro da nossa família e quando há problemas dentro da igreja. Mas nós não vamos deixar. Amém? Nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos encha de amor. E que a gente deixe a nossa razão no altar. Porque muitas vezes nós temos motivos para não perdoar. Nós temos motivos. Mas nós entregamos no altar. Amém? E o amor de Jesus enche o nosso coração e a gente perdoa. Tá? Isso eu estou falando, você pode botar o que for. Os relacionamentos que você tem na sua vida. Não é? Começando por você, mulher casada, com relação ao seu marido, você, mãe, com relação aos seus filhos, você, filho, com relação à sua mãe, irmãos entre si. Sabe, será que esse motivo, essa razão de você ficar com o seu coração fechado,
é maior do que Jesus? Não é. Não é. Então, se decida a amar, como o reverendo Samuel Doctorian amou o imperdoável, né? As pessoas imperdoáveis, ele amou. E Jesus salvou. Jesus salvou. E ele vai salvar os nossos casamentos, as nossas famílias, a nossa comunhão na igreja, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que o Senhor realmente nos capacite. Você que está em casa, pensa nisso tudo que nós estamos aqui conversando. Que você seja parceiro, que você seja parceira dessas pessoas que moram na sua casa. Que você combine o que vocês vão fazer, que vocês tenham harmonia. Não adianta duas pessoas viverem juntas numa casa, cada um vai para um lado, cada um vai para o outro. Não vai chegar em lugar nenhum. Amém? Poderão andar juntos. Duas pessoas, se entre eles não houver acordo, não. Tem que haver acordo. Eu tenho a minha cabeça, você tem a sua cabeça. Mas nós vamos entrar num acordo. E o que acontece quando duas ou três pessoas concordam sobre algo? Diante de Deus, o que acontece? Deus responde, amém? Ele liga no céu, ou ele desliga, de acordo com o que a gente estiver orando. E orando com a direção de Deus, não é orando qualquer coisa da nossa cabeça. A gente tem que estar na comunhão de Deus, amém? No nome de Jesus. Então, vamos ser parceiros, vamos nos suportar uns aos outros, vamos cuidar uns dos outros. Sabe, quando você vê alguém ali precisando de cuidado, vai lá e cuida. Faz um cuidadozinho, um carinhozinho e proteção. Né? Vamos proteger uns aos outros, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Que você possa se apresentar diante do Senhor, colocar a sua vida. O Senhor, nesta noite, Ele tem uma unção para você. Uma unção. Deixe cair todas as barreiras que há em você. Tudo aquilo que possa te separar dos seus amados, dos seus entes queridos. Tudo aquilo que possa te separar dos teus irmãos. Entregue no altar do Senhor. Tome a decisão de amar. Tome a decisão de suportar, de apoiar, de cuidar, de sustentar, de proteger. Senhor Jesus, em Teu nome, Pai, estamos aqui porque reconhecemos, Senhor, que Tu és um Deus de amor. Um Deus que nos ensinou como devemos cuidar do que Tu nos tem dado. Tu tens nos dado uma família preciosa, Senhor. E nós nessa noite aqui queremos, ó Pai, te pedir, nos ajuda a ser pessoas melhores, ó Pai. Queremos, ó Deus, cumprir a nossa função, nosso papel, Senhor, dentro do relacionamento que vivemos na nossa casa, no seio da nossa família, Senhor. Ó Pai, vem nessa noite, se há corações aqui que precisam perdoar,
perdoar o imperdoável. Ó Deus, coloca teu amor, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus. Que haja perdão, que haja reconciliação, que haja um recomeço, Senhor. Que teu nome seja exaltado e engrandecido, Senhor. E na igreja, Senhor, nós te louvamos por essa família que tu nos deste. Como é bom saber que temos uma família para pertencer, uma família tão grande, uma família tão diversa, uma família tão especial, Senhor, de irmãos queridos. Ó Pai, que todas as barreiras caiam por terra, que nós possamos nos perdoar. Ó Deus, você em sua casa, queridos, se apresente diante do Senhor. E você que é membro dessa igreja, venha congregar. Não deixemos de congregar, como é costume de muitos. Como é importante estarmos juntos em comunhão. No meio da comunhão do teu povo, tu determinas, Senhor, a tua bênção. E nós queremos estar debaixo dessa bênção. No nome de Jesus, ó Deus. Vamos cantar essa música aqui com o Ricardo. Linda música. Quem é que vai ajudar aqui? Olha que eu canto, hein? Olha que eu canto aqui. Vai sair meio mundo aí afora. Aleluia. Peça a Jesus um coração igual ao dele. Só Ele tem um coração que ama perfeitamente. Mas eu tô chegando, eu tô indo. Eu vou amar igual a Ele, nem que seja lá no céu, mas eu vou. Amém? Aleluia. Se tu olhares, Senhor, amém. Cante com fé. Pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-nos, Senhor, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Amém, Jesus. Amém. Que você faça essa oração com fé. Que você abra o seu coração e permita que o Senhor entre e endireite o teu coração. Tire o que tem que ser tirado. E coloque do seu amor, coloque da sua graça, da sua misericórdia no teu coração. Que você possa ver com os olhos dele.
Peça sinceramente, o Senhor vai te responder. O Senhor vai transformar a tua vida. Tudo vai ser ainda melhor à nossa volta. Tudo começa mudando em nós. Amém? No nome de Jesus. Amém.